Galera, estamos aqui para mais um episódio e com uma presença assim que eu tenho uma imensa admiração. O mercado imobiliário é sobre isso, é sobre conexão de pessoas e eu quero desde já agradecer a disponibilidade do Will. Eu vou chamar de Will, vocês também podem chamar. O Will é head do Grupo LX, palestrante do Conecta, especialista em marketing, autor do livro Palestras Inspiradoras, é isso? É isso. Gente, a agenda dele é extremamente assim competitiva, então eu fico super feliz dele ter aceito o nosso convite para estar aqui com a gente batendo um papo super gostoso, super legal e nos ensinando sempre, porque o mercado imobiliário é sobre capacitação de forma contínua. Então, Will, muito obrigada pela disponibilidade. Fale um pouquinho mais sobre você antes da gente chegar no nosso tema, que o tema hoje é um tema forte. Opa, legal, legal. Primeiro, bom dia a todos. Eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui. Parabéns pelo projeto, parabéns aí a Remax Vert que idealizou e concretizou esse projeto. E sabe que a admiração é muito recíproca, também admiro muito o seu trabalho, que me inspirou a escrever também. Escrevi o capítulo do livro, né? Palestras inspiradoras com mais 26 outros autores, né? E mais 3 do Grupo LX. Então é um prazer estar aqui e sempre terei espaço na agenda para esses convites. Conte comigo, é uma satisfação. Eu sou head do Grupo LX, né? Trabalho na área comercial, juntamente com um time que atende as imobiliárias, e o nosso trabalho é conseguir converter mais, conseguir gerar mais negócio para as imobiliárias e ser o principal parceiro delas. E com isso eu aproveito também para visitá-las, dar palestras, trabalhar um pouquinho de que forma que a gente pode melhorar os nossos anúncios para atrair o cliente novo, novo consumidor e também como converter mais esse novo lead. E isso é extremamente importante, ter vocês do nosso lado e a gente pensando junto, olhando para a experiência do nosso cliente, que é a nossa principal primazia aqui, né? E já vou chegar no nosso tema, que o nosso tema é o seguinte, esse tema, ele foi bem provocativo, as pessoas falando, você vai estar com o Will, você vai estar com o Will, vamos conversar sobre isso. O corretor do futuro, o que realmente separa de quem vende e de quem fica para trás. Então, já a primeira provocação aqui, Will, o que você pensa sobre esse tema? Legal. Um ótimo tema, muito polêmico, né? Que a gente fala quem vai ser o corretor do futuro, ou o que o corretor precisa fazer para continuar sendo empregado, né? E esse medo, né, que a gente está tendo da IA substituir as pessoas ou tomar os nossos trabalhos, ele é um medo que existe desde a robotização. Tem até a capa da revista Galaxy, nos Estados Unidos, de 1956. Olha isso. Que é o robô dando uma esmola para um mendigo, né? Na rua. Então, e depois de, acho que 4 anos atrás, a gente teve de novo, né? Uma capa do New York Times, praticamente a mesma coisa, né? Então, tem algumas frases aí, ou citações de grandes empresários da tecnologia falando que em 2030 a gente vai ter mais robôs humanoides do que seres humanos, que a gente vai viver de uma bolsa família universal e que a gente não vai precisar trabalhar mais, né? Mas o ponto é que esse medo ele é imanente, ele sempre existiu, ele sempre vai existir. Lembra do filme Eu, Robô? Eu, Robô? Nunca fez tanto sentido aquele filme, né? Exatamente. Agora a gente está vivendo isso na prática, né? Então esse medo ele sempre vai ser imanente, mas a gente sempre vai continuar nos diferenciando pela nossa capacidade humana. Então o corretor do futuro, ele é o corretor que ele vai continuar se diferenciando, entendendo de pessoas. Então, quanto mais ele focar em entender de pessoas e quanto mais ele focar nas habilidades para conseguir compreender as necessidades do consumidor dele, a tecnologia só vai ser uma ferramenta que vai ajudá-lo e não vai substituí-lo. As pessoas vão continuar comprando de pessoas, porque o maior investimento da vida delas não vai ser com uma máquina, Sim. Vai ser com pessoas e pessoas que gerem confiança para elas. Então, o corretor do futuro ele precisa entender de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente fala de comportamento, né? Vamos falar sobre comportamento. E mais do que, assim, 20 anos no mercado, eu falo que eu cometi um erro. E o meu erro, Will, foi não ter olhado para o comportamento e para as pessoas logo no começo da minha jornada.
Então, quando a gente fala de comportamento, as pessoas têm essa necessidade, que eu concordo com você, que eu acho que vai ser insubstituível, dessa conexão, né? De ser entendido e tudo mais. Quando a gente vai para a neurociência em vendas, a gente percebe que muitas das nossas deficiências no fechamento, falando sobre oportunidade de negócio, se dá porque o corretor ele não entende o cliente, ele não faz leitura de comportamento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como os portais estão vendo isso e olhando para a experiência de quem está lá na busca de algo, como que vocês estão ranqueando isso, como que vocês estão ajudando as imobiliárias e os corretores a terem essa percepção, que não é mais sobre produto tão somente, né? Uhum. Olha, esse é um assunto muito legal, Dani. Eu acho que em 40 minutos vai ser pouco tempo para né? a gente falar de tudo isso, né? Porque todo mundo fala, o mundo mudou, o consumidor mudou, né? E para mim não. Para mim o mundo muda todo dia, né? E acho que para todo mundo muda todo dia, né? Hoje é o dia mais devagar das nossas vidas, até o último dia das nossas vidas, vai continuar mudando cada vez mais rápido. Então, não adianta a gente ficar usando mapas antigos para caminhos novos, né? A gente precisa agora ter mapas novos para a demanda nova do nosso consumidor. E qual que é esse novo consumidor, né? Acho que a tecnologia, ela trouxe uma aceleração e uma acessibilidade para as nossas vidas, né? Então, tudo está disponível a um clique. Então, a um clique eu posso comprar a roupa que eu quero, que chega no mesmo dia na minha casa. A um clique o almoço chega em alguns minutos. A um clique o carro vem aqui me buscar, né? Então, esse consumidor é aquele que acha que pode ter tudo a um clique, e ele pode, hoje realmente, né? Então, de que forma agora que a gente vai atender esse consumidor? Porque se ele não tiver a demanda dele atendida naquele exato momento que ele quer ser atendido, ele vai procurar outro. Boa. Né? Então, o consumidor hoje, ou o usuário, ele não deixa um lead só para um corretor. Isso. Ele deixa o lead normalmente para 14 ou 20 imóveis que ele vê no portal. Olha isso, essa é mais ou menos a média. Essa é mais ou menos. Por quê? Porque 90% dos clientes, ele sabe o que ele gosta, mas ele não sabe o que ele quer. Boa. E aí o corretor tem o trabalho de conseguir mostrar para ele aquilo que ele realmente pode, né? Porque eu costumo brincar que a maior parte dos consumidores é igual a minha esposa. Tem bom gosto, mas não tem o dinheiro, né? Muitas. Então, normalmente, 61% das pessoas estão comprando imóveis pela primeira vez. 61%. 61%. E quando você compra um imóvel pela primeira vez, normalmente você não sabe qual que é o valor daquele imóvel realmente, que ele vai caber no seu bolso ou não, se você tem o crédito aprovado ou não, quanto você precisa dar de entrada ou não, quais documentações você precisa. Tudo isso é o corretor que vai ajudar esse cliente a conseguir entender o sonho dele, adequar o sonho dele à realidade daquele cliente e aquilo que ele necessita. Como o mundo está muito mais acelerado, o grande pecado que a gente pode cometer no momento da venda é querer acelerar a venda mais do que o momento do cliente. Boa. Né? Então, como eu falei, 90% ainda não está pronto para comprar. Então, não adianta a gente querer acelerar aquela venda mais rápido do que o tempo do cliente, porque a gente também quer vender num clique, mas não necessariamente o cliente está disposto a comprar num clique. Ele precisa sanar todas as dúvidas, todas as preocupações dele para que ele consiga comprar aquele imóvel com confiança. Então, desses 20 imóveis que ele deixou, são 20 pessoas que vão tentar atrair a atenção dele. E aquele que ele perceber que realmente teve atenção para a necessidade dele, é aquele que ele vai escolher para ser o corretor dele. E você descobre quando um cliente te escolheu para ser o seu corretor, quando ele entra no portal não para deixar lead, mas para pegar link e mandar para o corretor. Falando assim, eu quero visitar esse imóvel. Você consegue parceria? Ou seja, ele já escolheu o corretor dele. Agora é só questão de tempo para encontrar esse corretor, ajudar a encontrar o imóvel que vai encaixar no sonho dele. E você falou uma coisa que eu acho que eu consigo resumir isso de forma muito clara, que é sobre algo que a gente bate muito há anos, que é o tempo de retorno. Sim. Quando a gente fala de experiência do consumidor, do usuário, a gente também tem que olhar como profissionais do mercado imobiliário e chamar a autorresponsabilidade
do tempo de retorno. Porque eu vejo hoje, vamos dizer assim, um leque de vitimismo, de gente chorando, de corretor reclamando porque o portal não entrega, porque o portal é ruim, porque o portal isso, porque o portal... Vamos chamar para si a responsabilidade sobre o teu processo, funil de conversão, tempo de retorno. Então, eu queria até que você entrasse um pouco nisso e falasse um pouco sobre o papel do portal na vida dessas pessoas, né? Porque eu acho que a gente tem que se unir. Quando eu falo com os teus representantes, por exemplo, que a gente tem muito esse relacionamento dentro da Remax, isso é muito bacana. A gente tem muito acesso, a gente está com uma dúvida sobre algo, sobre essa questão, a gente fala com o representante do Grupo LX e a gente trabalha unido em prol alguma coisa, em prol de fato, ter negócios e etc. E a gente acaba tendo insights sobre o que fazer, o que tá ruim, o que tá bom, o que precisa melhorar. Então, eu queria que a gente pudesse levantar junto isso pra gente parar de transferir culpas. Então, peraí, o que é a minha responsabilidade como profissional do mercado e o que é a responsabilidade do portal? Perfeito. Não, agora você tocou num ponto nevrálgico, Dani. Muito legal esse ponto, né? E por que isso, né? Porque é muito simples também a gente falar que o lead é frio, que o lead não quer comprar, né? Que o cliente ele tá ali só passeando, de curioso, né? Mas o lead não é frio, né? Ou será que a gente coloca ele na geladeira ou será que ele é frio, né? Porque onde está o ponto nisso tudo? A gente acabou de falar que o cliente ele mudou o comportamento. Ele quer tudo num clique, e o mais rápido possível no momento que ele está querendo ser atendido, né? Então, a gente teve um caso muito curioso agora com a Copa do Mundo, né? Que foi a questão das transmissões. Então, você podia assistir no SBT, na Globo ou na TV Cazé. E o que acontecia, né? Dependendo de onde você escolhia assistir, o seu gol chegava depois. Exato. Era uma confusão isso, é verdade. E aí você, poxa, minha transmissão está atrasada, vou procurar outro canal para conseguir ter a informação antes dos outros, né? Então tem essa corrida da informação antes dos outros. Sim. E, obviamente, essa é a corrida também do lead. Quem chegar primeiro no lead, quem chegar primeiro atendendo aquele cliente, vai ganhar o gol. Vai ver o gol primeiro do que os outros. Então, o lead ele vai ser quente para um corretor e frio para 19. Então, quem chegar primeiro vai ganhar essa corrida. Então, 80% aqui do seu sucesso vai depender do seu tempo de atendimento no primeiro lead, né? E, normalmente, o que a gente tem? Eu também sou corretor, né? E eu também sou consumidor. Exato. E quando eu sou consumidor, eu quero, se eu vejo o Uber lá 10 minutos esperando, eu troco. Vou abrir o 99. Né? Se eu vejo a Netflix carregando mais de 1 minuto, eu troco, eu vou para a Amazon. Né? Se o iFood demorar mais de 15 minutos, eu chamo o Kita. Né? Então, da mesma forma que eu sou o consumidor que quero tudo para ontem, né? Eu não posso deixar o cliente que quer para ontem atender ele amanhã. Então, se o lead chega no final de semana, eu não posso atender na segunda-feira às 9 horas no horário comercial. Se o lead chega depois das 18 e 38% dos leads chegam depois do horário comercial, eu não posso atender ele só no dia seguinte. Por isso que os corretores campeões de venda é o da roleta noturna, são os da roleta do final de semana, porque o cliente ele tem a necessidade naquele momento. E aí, se eu for esperar o meu momento de atender ele já resolveu o problema com outra pessoa. Né? Eu fiquei indignado quando eu fiz uma demanda de um crédito imobiliário num banco e ela falou que levava 15 dias úteis para ter uma resposta. Senhor, né? Jesus. Eu falei, minha filha, 15 dias úteis, a China já construiu um prédio de 10 andares. Né? Então, 15 dias úteis, eu preciso disso resolvido, eu já podia estar morando na China, por exemplo. Né? Então, a gente precisa entender a necessidade do consumidor hoje e se adaptar a isso. Então, o tempo de resposta ele vai garantir 80% do seu sucesso. O segundo é como que é essa resposta. Exato. Porque qual que é o problema hoje em dia? Com a inteligência artificial, está acontecendo um fenômeno muito interessante, que é o quê? A gente está robotizando os humanos e humanizando os robôs. As máquinas. Exatamente. Por quê? Né? Hoje, a quantidade de leads não é pequena. A gente tem inúmeras fontes de leads, os portais, tráfego pago, rede social, placa, jornal, né? Não sei, ainda tem gente que faz. Mas o lead, ele chega. E o melhor lead, às vezes, a gente sempre acha que é o próximo. Sim. Então, a gente vai lá,
o próximo é o melhor, esse aqui esfriou, o próximo. E aí eu quero atender 100 leads no mês. E para eu atender 100 leads no mês, eu preciso ser uma máquina. E aí eu atendo o lead como uma máquina. Seja automatizando uma resposta, né? E qual que é o problema disso? Tem uma pesquisa que mostra que 72% dos clientes ignoram mensagens genéricas. Então, se eu mandar uma mensagem automatizada, Dani, eu sou o Will, sou o corretor aqui, você se interessou pelo imóvel do link X que você me mandou, né? Vamos agendar uma visita? Gostaria de mais informações? 72% vai ignorar essa mensagem. Por mais rápido que eu tenha mandado essa mensagem, ele vai ignorar. Enquanto 82% estão esperando uma abordagem personalizada. Então você entra hoje no seu Spotify, você vai ouvir a sua personalização de lista. Você entra hoje no YouTube, você vai ver recomendações dos tipos de vídeos que você gosta de ver. Todo mundo espera um consumo personalizado. Hoje até em hotel, hoje eles perguntam qual que é o tipo de travesseiro que você quer. Exatamente. Então não adianta eu chegar para um cliente e mandar uma resposta genérica com o próprio link do imóvel que ele mesmo me mandou. Então, antes de eu atender o lead, eu preciso primeiro conhecer esse lead. A gente até brinca nas palestras de funil de vendas, se alguém tem coragem de fazer aquele casamento às cegas, que é a série. Né? Pois é. E muitos não têm. A maioria não tem. Eu também não tenho. Né? A gente até... Confesso para vocês que não. Até testando antes, namorando por muito tempo, às vezes não dá certo. Não dá certo, né? Quem dirá cegas. Meu Deus do céu. E já que o casamento às cegas não funciona, por que a gente acha que atender o lead às cegas vai funcionar? Por que a gente acha, se a gente não fizer nenhuma pesquisa prévia daquele lead, a gente vai conseguir fazer um atendimento personalizado? Eu não sei o que ele gosta, eu não sei se ele é casado, eu não sei onde ele trabalha, eu não sei o que ele faz. Eu vou ter que atender ele de uma maneira genérica. E a hora que eu faço isso, o que ele vai fazer? Desconecta. Ele vai desconectar porque ele não sentiu conexão com você. E aí eu vou ficar bravo, vou falar que o lead é frio, vou culpar a fonte do lead, vou culpar o cliente. Mas, na verdade, eu já sei o que ele quer. Agora eu preciso fazer o meu trabalho de entrar nas redes sociais dele, de usar a inteligência artificial para eu ser mais produtivo e conseguir pegar essa informação mais rápido e já montar uma mensagem personalizada para ser o corretor que vai chamar a atenção desse cliente. E falando de mensagem personalizada, atendimento personalizado, qual que é a dica que você dá para essa primeira abordagem personalizada? Aí o pessoal vai pegar essa dica, papel e caneta, pega a dica, depois vocês vão lá no Instagram do Will para começar a seguir as dicas que ele coloca lá. Excelente. Esse primeiro contato ele tem que ser o mais humanizado possível, para ele entender que foi um humano que fez e não que foi uma máquina. Né? Então, o que eu faria? A Dani deixou um lead para mim. Né? Então, a primeira coisa, eu preciso pesquisar tudo da Dani. E hoje, a Dani, ou ela vendeu a alma para o Google, ou ela vendeu a alma para a Apple, porque tudo está na internet hoje. Né? Então, o que eu faço? Eu utilizo alguns agentes, né, que eu já criei. Eu gosto de uma IA que chama Manus, né, que é uma IA chinesa, mas você pode usar qualquer outra. Mas o legal da Manus é por quê? Porque eu logo através do meu Instagram, por dentro da Manus, através do meu LinkedIn, por dentro da Manus, e esse agente, ele usa a minha rede social e o meu LinkedIn para ficar pesquisando os dados das outras pessoas, que em tese, como ele não é um usuário do Instagram, ele não vai conseguir fazer sozinho. Né? Então ele vai lá e ele entra no Instagram da Dani, ele entra no LinkedIn da Dani e ele traz para mim. Olha, a Dani faz parte do grupo das Mulheres Inspiradoras, já escreveu um capítulo de livro, trabalha na Remax Vert, tem tanto tempo de corretagem. Então eu vou chegar para ela e vou falar assim, olha, esse daqui é o bairro que a gente está tendo a maior demanda e muito das mulheres que trabalham no mercado imobiliário vêm morar nesse bairro porque é o que mais tem conectividade para acessar os outros bairros e a questão de logística. Então eu iria achar alguma coisa que conectava com a Dani. Ia ver que se a Dani joga beach tênis, esse é o único empreendimento da região que tem quadra de beach tênis. Se a Dani gosta de vinho, olha, esse é um empreendimento que tem restaurantes aqui que tem as melhores adegas da região.
né? Se a Dani tem Tem filho um filho pequeno... de 8 anos que adora futebol, a quadra desse projeto. E aí, melhor escola que tem na região para crianças de 6 a 14 anos é a escola X, que tem a melhor nota no ENAD. Então, ali eu consigo fazer um approach personalizado que eu não vou fazer por mensagem de texto. Eu vou abrir o meu WhatsApp, porque 86% dos clientes querem ser atendidos pelo WhatsApp. Vou clicar na câmera, vou clicar em recado de vídeo e vou gravar um vídeo para a Dani me apresentando e falando o que eu tenho naquele imóvel, naquela região, que vai conectar com o que ela está precisando ou com os interesses dela, que eu já pesquisei no Instagram e no LinkedIn. Não tem perigo da Dani pegar esse vídeo, compartilhar e fazer um meme meu na internet, porque esse vídeo é incompartilhável, porque é recado de vídeo, né? E eu tenho certeza que talvez eu seja um dos únicos que fiz isso, e por ser diferente, talvez ela vai entender que eu me conectei com as necessidades dela, e talvez ela me escolha como corretor dela. E são coisas que a gente fala, são detalhes, né? São detalhes que muitas vezes o profissional ele deixa de fazer. Quando você falou do recado em vídeo, eu dou aula no Secov São Paulo já há 10 anos, vai fazer 11 agora, e numa das aulas a gente falou sobre isso, e ainda tem pessoas que desacreditam. Ainda tem pessoas que não fazem isso e a gente fez na prática. E ali, fazendo na hora e fazendo na prática, o cliente respondeu imediatamente. Porque eu também acredito nessa conexão visual. A pessoa olhar para a pessoa e falar, putz, esse cara realmente parece e me transparece que ele é uma pessoa confiável. Então, aquela pessoa que talvez não estava se conectando por algum motivo, ela passou a enxergar e ver esse profissional. Então, já falou, peraí, vou responder. Então, eu acho que são detalhes que o corretor acaba deixando para trás e aí acaba essas oportunidades e se escapando, enfim. E Will, falando um pouco também de produto. Eu gosto sempre de dizer que o primeiro produto é o corretor, antes do imóvel. O corretor, ele é a pessoa que tem que trazer essa autoridade, essa confiança, e reputação é igual confiança. Então, primeiro ele tem que ter uma reputação no mercado e, consequentemente, da forma como ele se posiciona, gera confiança. Falando de produto, o que você orienta, olhando na visão de portal, o que esse profissional precisa pensar na hora de fazer um anúncio? Porque o que a gente ainda vê de anúncio chechelento, com perdão da palavra, que não dá. Exato, né, Dani? Acho que são pontos muito interessantes, né? Eu acho que, como você falou, o primeiro produto é ele se vender pro lead, né? Ele mostrar que ele vai ser o corretor que vai realizar o sonho do cliente. E nessa primeira venda, tem algumas coisas que já impactam muito. Porque antes, a gente se vendia pela quantidade de informação que a gente tinha. Né? Então, eu conheço muito do imóvel, eu conheço muito daquele bairro, eu conheço muito daquele prédio, né? Eu conheço a valorização disso. E hoje essas informações elas já estão acessíveis para o consumidor. Isso não é mais um diferencial. Né? O que é o diferencial agora? É exatamente essa conexão. O consumidor agora, ele não quer ser somente ter a sua, ele não quer que todo mundo quer comprar, mas ninguém gosta que vendam para ele. É isso aí. Né? Então, o consumidor agora, ele quer ser compreendido. Então, o corretor, quanto mais entender de gente, aqui eu já estou vendo que tem até livros de PNL, né? Livros de realmente de que forma que a gente consegue entender a necessidade do nosso cliente de maneira a não ser invasivo e sim criar uma conexão com ele, é o que realmente vai fazer com que esse cliente te escolha dentre os 500 mil de corretores que existem hoje no mercado, né? Então, para isso, eu preciso também criar minha autoridade. Né? O que a gente vê muito é o pessoal esperando a oportunidade cair no colo. Né? Então, eu quero o cliente pronto, eu quero que ele me responda na hora e eu quero que ele compre. Né? E aí, o que acontece? Eu ligo para ele depois de um dia do telefone comum. E ele vai achar que é um spam. Inclusive, vai aparecer suspeita de spam. Sim. Né? E o cliente não vai te atender. Então, a ligação ela não tem que ser feita do telefone comum. Ela tem que ser feita do WhatsApp. A sua foto tem que ser uma foto profissional. E seu WhatsApp tem que estar configurado para ser a foto pública. Porque a hora que você ligar, vai aparecer a foto da Dani com o logo da Remax
e ele vai saber que é exatamente aquela corretora que ele deixou o lead há 5 minutos atrás. Então, ali você já cria a primeira impressão. A segunda, é muito importante a gente escolher o nosso cliente ideal. Isso aí. Né? Porque quem quer vender para todo mundo Não vende para ninguém. não vende para ninguém. E por que a gente tem que conhecer o nosso cliente ideal? Porque as pessoas só compram em quem elas confiam. E elas só confiam em quem são comuns a ela. E o que a gente mais vê é a distribuição por roleta. Uhum. E aí o que acontece? Não dá o match. Por quê? Porque aí eu ponho um comprador sênior, um comprador mais clássico, digamos assim, com um corretor jovem. Ou às vezes eu coloco um corretor mais clássico para atender um comprador jovem. E as necessidades não combinam. Exato. Ele vai perguntar qual que é a melhor balada aqui da região. E o corretor vai falar o quê? Que é a Lamelight? Né? Não vai casar. E da mesma forma que o consumidor jovem, ele está comprando valorização, investimento. E o consumidor mais velho, ele está comprando o quê? A facilidade, a convivência naquele momento. Então, se eu não entender essas necessidades, se essas necessidades não forem comuns, se eu não escolher o meu cliente ideal, eu não vou ter sucesso, porque eu vou querer vender para o cliente errado. Né? O mercado de alto padrão, né, que é um mercado aquecido, ele é muito sedutor. Todo mundo quer vender um imóvel de 10 milhões de reais para fazer o ano. Né? Mas qual é a ambiência? Onde eu estou? Exatamente. O que eu entendo do mercado de alto padrão, qual é o ambiente, eu jogo golfe, eu frequento corridas de lanchas velozes, né? Eu vou assistir corrida de cavalo, né? Se eu não sei tudo isso, provavelmente eu não vou conseguir criar uma conexão falando de futebol com esse cliente. Né? Então eu preciso escolher o meu cliente ideal e entender quais são os pontos comuns que eu tenho com ele. E ali dentro daquele nicho eu viro especialista. Né? Então a gente tem brigando por clientes, enquanto tem imobiliários, por exemplo, que tem um corretor que se especializou em só atender boliviano. Exato. Né? Hoje a gente tem 130 mil chineses morando em São Paulo. Quem que está atendendo os chineses? Né? Ah, mas eu não falo mandarim. Mas IA converte. Eu posso gravar um vídeo em português e a minha IA que com R$0 converte o meu áudio para mandarim. Né? Então o cliente está lá, eu só preciso escolher qual cliente eu quero atender e como eu vou atender e de que forma que eu me conecto com ele. E Will, quando você fala sobre essa percepção, né, de quem é o meu cliente, o que ele faz, aonde ele frequenta, o que ele gosta, para gerar conexão, para ter essa questão, né, da interação, eu estou falando nada mais, nada menos que é o corretor olhar para dados. Uhum. Certo? E eu vejo muito ainda profissionais do mercado imobiliário negligenciando dados. Ele não faz uma pesquisa de mercado para saber sobre o teu nicho de atuação. Ele não entende, de fato, o teu PCI. Então, o que a gente pode falar para continuar levantando a bandeira da educação para os profissionais de mercado imobiliário em relação a dados? A dados é... Você me falou um monte... Uhum. Gente, se vocês prestarem atenção, teve um monte de insight de dados aqui. Tudo é dados. Você falou um monte de dados aqui. Exatamente. E é muito importante porque a gente tende a viver na nossa bolha. E a gente acredita que o que acontece na nossa bolha a gente quer expandir para o todo. Né? E o mais legal também é que a gente não pode usar dados na média. Né? Porque quem usa o dado na média está tomando decisão da idade média. Vou te dar um exemplo. Né? Qual que é a média de idade dos compradores de imóveis hoje? Se a gente olhar na média, é de 35 a 45 anos. E aí, quando a gente olha, por que é de 35 a 45 anos? Porque o grupo de 50 a mais está comprando alto padrão e luxo, e porque o grupo de 30 a menos está comprando Minha Casa Minha Vida. E a média não está comprando nada porque o mercado mediano está parado por conta dos juros altos. Então, quando a gente olha na média, a gente vai captar o cliente que não está comprando. Sim. Por isso que os dados são muito importantes no seu nicho. E é ali que eu preciso olhar. E a gente tem aquele feeling de achar que a nossa bolha é o todo e eu vou através do feeling. Né? Esse imóvel é bom. Né? Com os olhos de quem? E aí eu espero, coloco o imóvel, anuncio o imóvel, não vem lead nenhum. E eu ocupo a fonte geradora de lead. Né? Mas será que esse imóvel é bom para aquela região? Exemplo, centro.
Imóvel de 4 dormitórios não tem demanda. Imóvel de 1 dormitório tem demanda. Perdizes, aqui pertinho. Imóveis de 3 e 4 dormitórios tem muita demanda. Imóvel de 1 dormitório está sobrando oferta e está faltando demanda. Então, cada tipo de imóvel tem uma demanda para cada tipo de localização. Não adianta eu ir pela média e querer olhar a média e falar, não, agora eu preciso captar de 4 dormitórios, porque 4 dormitórios é bom. É bom num lugar e ruim no outro. Né? E é muito curioso, porque quando a gente olha dados, a gente se surpreende com algumas curiosidades inexplicáveis e que nem o óbvio explica. Né? Então, vou pegar o exemplo do Airbnb. Qual é a característica que vai te trazer mais leads para o seu anúncio? O que esse imóvel precisa ter para trazer mais leads para o anúncio? Qual que é a mobília ou o eletrodoméstico que ele precisa ter para trazer mais leads? Boa pergunta, olha aí. Qual que você chutaria? Para um Airbnb, cara, tem que ser acessível ali, a minha necessidade, preparo rápido das coisas, alguma coisa assim. Eu iria falar ar-condicionado, eu iria falar uma cafeteira, né? Eu pensei no utensílios de cozinha, ali, coisa prática, um cooktopzinho, alguma coisa assim. Uma cama king, né? Algo desse tipo. E o mais surpreendente é que é um sofá amarelo. Hã? Exato. Aí você fala, sofá amarelo? Por quê? Não sei. E ninguém sabe explicar por quê. Mas, estatisticamente, anúncios do Airbnb que tem sofá amarelo recebem mais leads. O que eu vou fazer? Eu vou comprar a capa e colocar no meu sofá para deixar ele amarelo. Porque o consumidor, por algum motivo, que ainda a ciência não explicou, ele prefere clicar no anúncio de sofá amarelo. Né? Então, hoje, como portal, a gente está olhando muito esses dados e entendendo o que o anúncio precisa ter, né? Qual que é o sofá amarelo que o anúncio precisa ter, para que ele deixe o lead. E não é aquele anúncio que, eu acho que esse anúncio é bacana e eu vou colocar ali, e por que não chegou lead? Olha, porque a descrição não tem tantos caracteres, porque você não colocou isso na descrição, porque a foto está mal tirada, porque isso, porque aquilo. Então a gente tem inúmeras dicas de como fazer o seu sofá amarelo no seu anúncio para atrair aquele cliente e quais as tipologias que você precisa captar, que é onde está tendo demanda e não está tendo oferta. E que é aí que o corretor não olha. Exatamente, esse é o ponto que a gente precisa munir o corretor de informação e como portal hoje a gente está trabalhando muito para cada vez trazer mais esses tipos de dados para que ele possa focar a energia dele em captar o tipo certo de imóvel com as necessidades daquele cliente para depois ele conseguir conectar com aquilo que o cliente está buscando. E quando você fala em descrição, eu me lembrei de 20 anos atrás, quando a gente tinha aqueles anúncios que repetiam as características do imóvel. Você lembra disso? Então, era 3 dormitórios, 3 suítes, um closet, né? Ele repetia todas essas informações na descrição. 3 dormitórios, 3 suítes, closet, 3 vagas de garagem. E a gente começou no mercado dessa forma, funcionou até um tempo, e de novo, a gente tá falando sobre mudança de comportamento e tudo mais. E aí a gente ainda enxerga e vê anúncios dessa forma em 2026. Então, o que você fala para esses corretores? Isso é muito bacana, Dani, porque agora a gente está num movimento, como eu falei, o mundo está mudando todo dia e hoje é o dia mais devagar que ele está mudando, né? Amanhã ele vai mudar mais rápido, cada dia mais rápido, né? E por 25 anos, né, depois que saiu a Barça, entrou o Google, né, a gente ficou 25 anos pesquisando por palavras. Então, eu queria comprar um polo preto, carro polo preto em São Paulo. Pesquisava assim no Google e ele me trazia os anúncios, né? Hoje eu não pesquiso mais por palavra. Hoje eu pesquiso por contexto, né? Então, eu vou lá no Google e eu escrevo, sou Uber, trabalho na região XYZ, qual que é o carro que tem o melhor custo-benefício para que eu tire uma média mensal de tanto? E a IA vai me falar se é um Polo, se é um BYD, né? Então eu não procuro mais por camiseta branca. Falar, eu vou num evento do mercado imobiliário, qual o tipo de roupa que eu preciso vestir e já me manda aqui alguma que tem um cupom de desconto para eu comprar, né? E por muito tempo a gente também fez a descrição do anúncio baseado nessa busca por palavra.
Então a gente tinha que colocar apartamentos, 2 dormitórios, localizado em Perdizes, né? E a gente ficava testando a palavra que era mais buscada. Será que é quarto? Será que é dormitório? Será que é dorme? Né? Então caía-se aquelas chamadas Sim. que funcionavam em outras mídias, né? Ou que é o marketing impulsivo lá, ótima oportunidade, ótima localização, não sei o quê. Tudo isso, ninguém vai no Google e pesquisa ótima oportunidade. Né? Então, a gente, exclusivo apartamento, ninguém pesquisa assim no Google. Então, a gente precisava colocar as palavras que o Google pesquisava. E agora, a busca é por contexto. Olha isso. Na busca por contexto, eu vou na inteligência artificial e vou falar assim, olha, eu sou casado, tenho um filho, tenho um pet porte médio, preciso de um apartamento que tenha uma área de lazer para o meu filho brincar, que tenha um espaço pet para o meu cachorro e que seja próximo do metrô, tal. Né? E tenho tanto para poder comprar. Olha a diferença. Total. Né? Então, o seu anúncio está falando que aquele imóvel tem uma área comum muito boa para os filhos e para crianças, que tem um espaço pet que é ótimo para o cachorro, que naquela vizinhança está a 500 metros do metrô X, que tem escolas próximas. Tudo isso a IA vai entender e vai tentar ler isso através dos algoritmos do LLM e trazer aquele anúncio para você. Mas se a gente for só pelo básico, né, que é quarto, sala e cozinha, não vai aparecer. Né? Não vai aparecer. E aí não vai ter lead e a gente vai ocupar a fonte do lead que não está trazendo o cliente para a gente. Né? E o bacana é que a gente tem essa parceria, ou na verdade, a gente deveria ter essa parceria entre o portal, imobiliária e corretor. É o que eu falo, a gente tem que acabar com essa questão da transferência de responsabilidade. Então, peraí, o que o portal vai poder me ajudar? O que eu posso fazer para melhorar? E o portal também, né, Will, ele é um meio, é um canal também de aquisição de novos clientes. Exato. Então, o bom profissional, o top producer, o corretor de alta performance, ele tem que realmente entender quais os melhores meios de canais de aquisição de cliente. E aí envolve tudo que a gente conversou até um pouco antes, a gente estava falando sobre posicionamento, autoridade, posicionamento percebido. Então, é um caminho, é uma jornada, né? E o portal é um meio de também. Então, eu vou entrar agora num ponto de discussão, até nos nossos minutos finais, sobre a polêmica que muito se escuta no mercado imobiliário. O portal vai deixar de existir. Então, eu queria que você falasse um pouco como head do Grupo LX sobre o que vocês tenham discutido sobre isso, que provavelmente vocês escutaram muito sobre isso. Não, porque agora o mundo tá no tráfego, o mundo tá no Instagram, porque o portal ele vai deixar de existir. Eu tenho um posicionamento sobre isso. Eu acredito que nunca. Eu não acho que o portal vai deixar de existir, até mesmo porque a gente falou em episódios anteriores, o cliente, se ele quer produto, se ele quer ver imóvel, ele vai para um portal. O Instagram é um outro meio de aquisição de cliente onde ele está olhando para a autoridade percebida do corretor e através de um conteúdo assertivo, esse corretor conseguiu impactar o PCI ideal. É uma outra pegada, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E o que eu vou falar para você, Dani, é que o portal vai deixar de existir. Vai deixar de existir? Vai deixar de existir. Olha aí, gente, eu gosto disso. E eu trabalho no portal. Olha aí. Você tá louco? Você vai ficar desempregado? Não. Por quê? Porque o portal vai deixar de existir como ele é hoje. Ah, muito bom. Da mesma forma que como a gente consome música é diferente do que da forma como a gente consumia música antes. Então, a gente não deixou de consumir música. Exato. A gente só consome de uma forma diferente. A gente não deixou de assistir TV, a gente só assiste de uma forma diferente. Né? A gente assiste via stream, a gente assiste pausando no momento que a gente quer, mas a gente não deixou de consumir. E o portal, ele não vai deixar de existir, ele só vai mudar a forma de como ele vai entregar esse anúncio para o cliente. Boa. Baseado em como esse cliente quer ver esse anúncio. Como que ele quer pesquisar hoje na internet ou via contexto. Né? Então, hoje no Zap, por exemplo, você consegue fazer uma busca por contexto. Você clica lá na inteligência artificial, clica nas 3 estrelinhas e fala exatamente como que eu falei. E ele vai me trazer os anúncios que tem isso. Agora a gente está trabalhando aí, vou dar um spoiler, já na novidade que são os vídeos curtos, os shorts,
que geram mais engajamento, porque agora o cliente ele não quer ficar 8 minutos vendo um vídeo, ele quer ver 30 segundos naquele vídeo, né? A gente vem trabalhando também outras ferramentas para os nossos parceiros, que são as imobiliárias, para que elas possam contar muito mais do serviço dela também. E o corretor vai poder, o cliente vai poder seguir essa imobiliária, vai poder ter mais conteúdo sobre essa imobiliária, sobre como que elas atende os clientes, qual que é a história dela, né? Ter a sua loja oficial, trazer outros conteúdos além de só anúncio de imóvel, contar um pouco dos corretores para que o cliente também tem a opção de poder escolher o corretor, né, que ele acha que tem a match com ele. Então, tudo isso são novidades que vão acontecer para se adequar ao novo consumo de comida, ao novo consumo de carro, ao novo consumo de imóvel, né, porque ele vai deixar de existir como é hoje, mas ele vai continuar existindo porque o mundo vai continuar comprando imóvel. Em algum lugar ele vai precisar encontrar esse imóvel. Boa, Will, chegamos nos nossos minutos finais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os projetos do Will. Falasse também que vai acontecer agora o Conecta esse ano, né? Já deixar aí para o pessoal que eu particularmente sou admiradora do Conecta, vou desde a primeira edição. Então esses minutinhos é para um pouquinho falar de você, dos projetos, deixar teu Instagram para audiência. Legal, poxa, muito obrigado, né? O meu projeto é sempre continuar me especializando cada vez mais, aprendendo cada vez mais, e eu aprendo cada vez mais me conectando com os clientes, me conectando com as imobiliárias, me conectando com os usuários do portal. E então, meus projetos é realmente me tornar cada vez mais antenado nesse mundo para continuar ajudando as imobiliárias, corretores e os clientes a realizarem os sonhos deles, que são fazer mais negócios, encontrar o imóvel que quer, né? E foi até muito interessante que meu filho ele tem 7 anos de idade. Quando ele tinha 3, 4, né? A gente trabalha um pouco remoto também, né? Ele me via trabalhando e ele perguntou para mim o que eu fazia, né? E eu fiquei pensando em quais respostas dar, imaginando que ele chegaria na escola e falar, meu pai é tal, né? Então, meu pai é médico, meu pai é professor, meu pai é astronauta, né? Acho que seria super legal se eu tivesse uma dessas profissões, né? Mas eu fiquei pensando, poxa, se eu responder para ele que eu sou vendedor, né? Como é que será que os amigos vão entender isso na escola dele para uma criança de 4 anos de idade, né? Ou que eu trabalho com classificados, né? Esse tipo de coisa. Então eu virei para ele e falei, o papai ajuda as pessoas a encontrarem a casa que elas querem morar, né? Então esse é o meu trabalho, ajudar as pessoas a encontrar a casa que elas querem morar, de tal forma que eu conecto o comprador com o vendedor, né? E cada vez mais entendendo qual que é a nova necessidade desse novo consumidor e trazendo para os vendedores o que eles estão buscando, para que eles possam também realizar o sonho dos clientes deles. E isso é um propósito. Isso é um propósito, sem dúvida Eu falo nenhuma. que a gente tem que ter o propósito muito bem certo dentro da gente, porque é a nossa motivação diária que nos faz seguir, não desistir. O meu filho, hoje tá claro para ele, porque ele fala assim, ele tem 8 anos, então ele fala assim, minha mãe tem um balão. Então, na cabeça dele, ficou o balão. Falou assim, minha mãe tem um balão. Ela trabalha com balão. Aí, uma vez, a escola me chamou e falou assim, Rodolfo, falou que você trabalha com balão. Aí eu morri de rir. Eu falei, é o balão da Remax. E eu gosto de fomentar isso. Eu acho que a gente é vendedor, a gente é negociador desde sempre. Sim. Porque a gente negocia com os nossos filhos, a gente negocia com a nossa família, a gente negocia com esposa, é marido. Então, eu falo muito pro profissional que está no mercado imobiliário e a gente ainda percebe que tem gente que tem vergonha, que é o tal do ser e estar. E o cara que independente das circunstâncias, ele chega num resultado. Né? Ele tem que ter recorrência, constância, não desistir, não ter plano B. O nosso mercado ele não é fácil. A gente também não pode romantizar isso, porque são muitas renúncias. Você trouxe um dado sobre tempo de retorno, você trouxe um dado sobre quanto mais rápido esse corretor é, mais à disposição do consumidor, o usuário que ele esteja, mais rápido são as chances dele converter negócio. Isso é renúncia. É renúncia, às vezes, de um tempo de qualidade, com a família, com o filho. Mas eu falo que toda renúncia vem de algo, né? Ela traz algo. Então, às vezes as pessoas falam assim pra mim, Dani, você acredita no equilíbrio? Não. Eu acredito num desequilíbrio por prazo determinado. Então, dependendo da jornada que você tá, no começo de carreira, meio de carreira, você vai viver o desequilíbrio. E a gente não pode deixar de falar isso. Depois,
ele passa a ter equilíbrio e aí você já está com as coisas mais alinhadas. Então, o nosso mercado é sobre isso. Então, eu queria até te agradecer, Will, por tudo que você trouxe, por esse ensinamento que você tem, nesse olhar de mostrar para as pessoas o quão importante é trabalhar dados, o quão importante é a pessoa ter esse lifelong learning, que, como você fala, capacitação de forma contínua, e não desistir, né, acima de tudo. Exatamente. Acho que não tem sucesso sem trabalho. A gente vive hoje uma cultura do atalho, de querer tudo muito rápido e muito fácil, porque está tudo a um clique. Então, a gente quer ter sucesso aplicando na Bet e se tornar milionário, né? A gente quer perguntar para o GPT para que ele faça o nosso trabalho, né? Então, a gente está delegando as nossas responsabilidades aí para a inteligência artificial, mas isso não vai trazer o nosso sucesso. O nosso sucesso ele vai vir realmente do nosso suor e de quem corre atrás, né? E é assim que eu quero continuar usando os exemplos dos meus pais e trabalhando muito aí para ter sucesso e ajudando as pessoas a encontrar o seu sofá amarelo. É isso aí, gente. Muito obrigada pela participação, pela audiência de vocês. Will, qual é o seu Instagram? Will, com L só, ponto, imob, com I no final. Sigam o Will, muito conteúdo lá, muita coisa interessante lá. E mais uma vez, obrigada, gente, por tudo aqui. E vamos interagir, compartilha, curte, né, Will? A gente vai divulgar aí esse episódio, contamos com o engajamento de vocês. Will, obrigada, Com viu? certeza. Obrigado você, Dani, pelo convite e estou sempre à disposição a todos aí, que esse é meu propósito. Muito obrigado. É isso aí, gente. Obrigada.